Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Estamos felizes, né, irmão? Podermos, mais uma vez, compartilhar com a palavra do Senhor, né, e também com a mesa, que daqui a pouco a gente vai participar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesta manhã. E como é bom, né, a gente ser privilegiado a isto. Muitos queriam estar, mas não têm esse privilégio, e para a glória de Deus nós estamos aqui com esse privilégio. Capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos ler até o versículo 35, é um texto já conhecido da igreja, né? Eu já pude pregar sobre esse texto, mas é importante a gente poder estar relembrando algumas vezes. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre tem, né, algo para produzir em nossas vidas, nossos corações. E eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje, não pelo pregador, mas pela palavra dele, que é poderosa. Amém? Todos acharam? Irmãos, eu vou ler aqui na NAA, se tiver a versão NAA aí, nova versão Almeida atualizada. Glória a Deus. Capítulo 24, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhe disse: Como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu, o pão, e o deu a eles. Então os olhos deles abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu sei que quando você saiu da sua casa, quando você direcionou para a igreja, com certeza havia e há uma grande expectativa, né? Para mim e para você, quando nós direcionamos para a casa do Senhor, para ouvir da parte dEle algo que venha de fato falar nos nossos corações. Eu quero que você ora, eu quero que você pede a Deus para que o Espírito Santo sonda o seu coração nessa manhã, para que o Espírito Santo trabalhe aonde for necessário trabalhar, e para que o Espírito Santo mova o seu coração, a sua mente, o seu pensamento, e que a sua mente agora esteja voltada apenas a ouvir a voz de Deus. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, te rendemos graças por mais um dia, te rendemos graças por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá e nos permite de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em Teu nome. E o mais importante, Senhor, para louvor da Sua glória, para exaltidão do Teu santo nome. Pai, nós queremos agora neste momento te apresentar ao Senhor mais uma vez, nos apresentar ao Senhor mais uma vez. Ao lermos a Tua palavra, a Sua doce palavra, a Sua palavra que tem poder de transformação, de restauração, de cura, de salvação, de libertação. Palavra essa, Senhor, que pode chegar aonde nada tem o poder de chegar e alcançar, ó Pai, na divisa, Senhor, da medula, que nós possamos, ó Pai, compreender e entender de fato o propósito do Senhor, a qual o Senhor nos determinou para compreender este texto. Que o Senhor nos dê compreensão, que a nossa mente, ó Pai, esteja voltada ao Senhor, e que tudo que falarmos aqui possamos entender e compreender, e o mais importante, compreender e aplicar para a glória do Teu santo nome. Que na nossa vida seja uma vida prática, aquilo que o Senhor fala através da Tua palavra, aquilo que foi escrito na Tua palavra, para conduzir o Teu povo, para conduzir a Tua igreja, seja vivida por nós, para que através disso o Seu nome seja mais uma vez e sempre glorificado. Assim nós oramos e agradecemos e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Vamos aplaudir o Senhor pela Sua palavra, palavra essa que é viva, palavra que é eficaz, palavra que é verdadeira, palavra que é poderosa. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Queridos, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, assim como Mateus, Marcos, Mateus no capítulo 28, Marcos no capítulo 16, e João no capítulo 20, vai narrar este fato, que podemos dizer que foi o fato mais histórico, vamos dizer assim, o fato histórico mais importante que ocorreu no cristianismo, que foi a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi muito mais do que a união entre o corpo e a alma, porque a própria palavra de Deus vai dizer que, como está relatado em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer também como o primogênito de entre os mortos, e também Colossenses capítulo 1 e Apocalipse capítulo 1, versículo 5, vai dizer: a ressurreição de Jesus permitiu que não só que Ele tornasse a viver, mas a todos que foram escolhidos por Ele pudessem reviver. Ou seja, a ressurreição de Jesus não foi apenas um corpo se unir à alma, como havia acontecido com Lázaro. Pelo próprio Jesus, quando Ele ressuscita Lázaro ali, une novamente um corpo e uma alma. Quando Ele ressuscita também o filho da viúva de Naim, ali também se une um corpo e a alma. Mas quando Jesus, Ele ressuscita, algo muito maior acontece. Porque além do seu corpo e a sua alma reunir novamente, eu e você
e todos aqueles que foram escolhidos por Ele, torna a reviver. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, como as Escrituras vão dizer bem claro, nós que estávamos sem vida, após a ressurreição de Jesus, nos tornamos revivificados. Isto é um motivo de muita alegria. Poder celebrar isso como nós vamos celebrar nesta manhã, no culto, na celebração da Santa Ceia, quando nós iremos todos participar do pão e do vinho, do suco que representa a morte e ressurreição de Cristo, é algo, irmãos, que tem que impulsionar no nosso coração, que tem que trazer alegria no nosso coração, muito mais do que apenas participar de uma ceia, muito mais do que comer um pão e tomar um suco. Tem que trazer uma alegria, uma esperança dentro de nós, tem que impulsionar o cristão a viver sempre para a glória de Deus. E nem sempre isso acontece. Muitas vezes, participar da ceia se torna algo mecânico, como uma vez por mês eu tenho que ir na igreja. Alguns, deixam especificamente, não, o culto à ceia eu tenho que estar lá. Não, irmão, o culto à ceia você tem que vir, mas todos os outros cultos você também precisa de vir, porque é tão importante como o da ceia. Mas o da ceia deve te impulsionar a ter uma alegria ainda maior, porque tem que haver em mim e em você uma esperança viva, uma esperança que deve ser constante, para prosseguirmos todos os dias na nossa caminhada, na sua caminhada. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai trazer uma sistematização do que de fato representa a ressurreição de Jesus Cristo. E se você que ainda não leu, eu quero te convidar e te impulsionar a ler o capítulo 15 todo de 1 Coríntios, para nós entendermos que a ressurreição ela é algo muito maior do que essa união, porque a ressurreição de Cristo representa o triunfo sobre a morte. E ele vai chegar a dizer, no capítulo 15, no versículo, ele vai dizer assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida, como foi cantado aqui, o Rei ressuscitou e Ele está vivo. E isso tem que trazer alegria para o nosso coração, irmãos. Isso tem que alegrar o nosso coração. Saber que a morte foi vencida, saber que o meu pecado e o seu pecado foi vencido lá na cruz do Calvário, quando Jesus se rendeu à morte, quando Jesus se rendeu à cruz, tem que trazer alegria para o nosso coração, sim. É por isso que nós celebramos todos os meses a ceia do Senhor. Tem que haver esta alegria. A morte foi vencida, o Rei ressuscitou, fomos justificados, a pena foi cumprida. Nenhuma condenação há, nenhuma, irmãos, para aquele que está em Cristo Jesus. Mesmo por nós que às vezes pecamos, erramos, mas não há mais condenação sobre nós, porque Cristo já morreu por mim e por você. O preço já foi pago. O texto que lemos, no capítulo 24, a partir do versículo 13, também vai narrar um fato emblemático, onde 2 discípulos, após a morte de Cristo, eles decidem sair de Jerusalém e irem para Emaús. Alguns vão dizer que eles retornam, mas não é fato provado biblicamente, mas alguns vão dizer que eles estão retornando para sua casa. O fato é que os 2 discípulos esses que não estão relacionados entre os 12, ou depois entre os 11, ou não estavam ali no colégio apostólico,
mas foram homens escolhidos por Jesus para segui-los, né? Tanto é que eles seguiram. Homens que tiveram experiências tremendas com Jesus. Homens que viram Jesus operar grandes milagres. Homens que viram Jesus curar. Nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais na frente. Mas, de fato, que eram homens que tinham um propósito, que tinham um chamado, que foram chamados pelo Senhor, que foram escolhidos pelo Senhor, assim como eu e você. Homem que tinha dificuldades, homem que tinha limitações, mas eram homens que foram chamados, assim como eu e você fomos chamados. Homens que foram chamados para proclamar o Evangelho, assim como eu e você fomos chamados para fazer isso também. Homens que foram chamados e convocados pelo Senhor para estender o reino dele aqui na terra, assim como eu e você também fomos chamados. E o texto diz no versículo 13, que estavam saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús. E eles caminharam cerca de 10 quilômetros. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, esses homens agora decidem sair da cidade de Jerusalém, a terra da promessa, aonde eles receberam a promessa de que o Messias morreria, mas o Messias ressuscitaria e o Messias voltaria para buscar a sua igreja. Homens que receberam essa promessa. E agora eles saem para caminhar cerca de 2 quilômetros, de 10 quilômetros. Alguns vão dizer 12, outros vão dizer 11. Não há um consenso, mas algumas versões vão dizer 10, como a minha disse, e outras versões vão dizer 11. O fato é que eles tiveram aproximadamente cerca de 3 a 4 horas para caminhar. Irmãos, é impossível você caminhar 3, 4 horas sem conversar, né? E o que acontece aqui é que eles começam a conversar. Só que a partir dessa conversa também chega a discutir. Versículo 14 vai dizer que eles conversam e discutem a respeito das coisas que estavam acontecendo. Por que discutem, irmão? Porque não há um consenso naquilo que eles estavam falando. Um falava uma coisa, o outro falava outra, e gerava discussão. O fato é que na sua caminhada, na sua saída, eles agora começam a questionar algo que eles viveram, algo que eles viram. E cada um se colocava o seu ponto de vista, cada um fazia suas críticas, expunha suas dúvidas. Estavam fazendo o que é comum de todos fazer quando estão fugindo de uma situação ou de umas circunstâncias. Talvez não esperada, não desejada, ou talvez não aconteceu no tempo que queria. Isso é comum acontecer com nós, não é, irmãos? Ou é só comigo? Ou foi só com esses dois? Com todos. É comum acontecer de nós, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, querer reclamar, querer questionar, querer colocar em dúvida, querer criticar. Isso é muito comum. A crítica é muito comum na vida do ser humano, ainda mais quando não acontece do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Aí o ser humano vai em cima, né? Nós vamos, criticamos, nós vamos discutindo, nós vamos colocando as nossas razões, as nossas posições, nos posicionando do nosso jeito. É comum acontecer. Isso não aconteceu só neles, não, acontece conosco também. Nós também somos sujeitos a isto. Nós estamos sujeitos a isto.
estamos sempre questionando quando queremos fugir de alguma situação. No versículo 16, o texto vai dizer que o mesmo Jesus... Desculpe, irmãos, vamos lá no versículo 15. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Jesus é maravilhoso. No versículo 16, o texto vai dizer que o mesmo Jesus caminhando ao lado deles, versículo 15, desculpa. Versículo 15. Mesmo Jesus caminhando ao lado deles, no versículo 16 agora, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. No versículo 16 vai dizer que o mesmo Jesus caminhando ao lado deles, eles não reconhecem a presença de Jesus. E é aqui que eu quero destacar dois pontos importantes, dois ensinamentos importantes que nós vamos tirar para a nossa vida. Esses homens estavam discutindo, esses homens estavam caminhando, mas esses homens foram impossibilitados de ver, de perceber, ou de ouvir, de discernir a voz de Jesus. E dois ensinamentos importantes que nós extrairemos desse texto. O primeiro é a fraqueza dos homens, é a fraqueza dos discípulos. É a minha fraqueza, é a sua fraqueza. E o segundo ponto é a grandeza de Jesus. É a grandeza do Messias, é a grandeza do nosso Mestre. Primeiro, a fraqueza dos homens. Versículo 16. Porém, os olhos dele estavam como impedidos de o reconhecer. Homens que andaram com Jesus durante o seu ministério terreno, homens que presenciaram grandes feitos, homens que viram grandes milagres que Jesus operou durante a sua caminhada terrena, homens que viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes, quando a multidão estava faminta, e esta multiplicação gerou alimento para mais de 5.000 pessoas. Homens que viram Jesus curar vários enfermos e doentes. Homens que vivenciaram Jesus ressuscitar, como ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Homens que viram Jesus encontrar com várias pessoas, e nesse encontro a vida dessas pessoas serem transformadas. Como foi o caso de Zaqueu, o caso da mulher samaritana, pessoas que tiveram encontro com Jesus, e esses 2 discípulos viram Jesus fazer isso. Eles participaram disso. Homens que foram ensinados, que viram Jesus sentar próximo à multidão e ensinar, em discipular, em orientar. E agora esses 2 homens não percebem mais a presença de Jesus ao lado deles. É fato que Jesus aqui estava com o corpo glorificado, mas e a voz? Esses homens sequer percebiam a voz de Jesus, irmão. Isso é muito comum quando nós estamos num processo de desistência, porque esses homens agora estavam desistindo do seu propósito, do propósito a qual Jesus estabeleceu para eles. Esses homens agora estavam desistindo do seu chamado. Assim como eu e você fomos chamados também por Jesus, e em umas circunstâncias talvez adversa, contrária, uma situação que não desejada acontece comigo e com você, nós queremos desistir. Isso é muito comum acontecer no meio do povo cristão. Não foi diferente na vida desses 2 homens. Porque havia uma fraqueza humana dentro deles. Como há uma fraqueza humana dentro de mim e dentro de você. E muitas das vezes nós queremos desistir. Desistir, sabe por quê? Porque a pressão aumenta. Porque a perseguição chega.
E eles entendiam que eles iriam ser perseguidos, irmãos, porque o mestre deles, o mentor deles, estava morto. Estava morto. Mas estava morto também a fé deles, porque não creram nas promessas de Jesus, porque não creram naquilo que Jesus havia falado: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou voltar. Querido, muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma forma, desta mesma forma, deste mesmo jeito. Não é porque somos cristãos, estamos dotados de superpoderes, que um dia não vai chegar em nós esse desânimo, não, irmão, vai chegar sim. Vai chegar circunstâncias que a gente vai querer chutar o balde, desistir, e às vezes até a nossa fé vai diminuir, como aconteceu com esse homem. A fé deles agora estava morta, porque estavam desistindo do seu caminho, desistindo do seu propósito. Versículo 17. Então ele lhes perguntou, Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Toda vez que nós entramos nesse processo de retrocedência ou de desistência, a primeira coisa que nós fazemos é parar. Para, irmãos. Paramos no meio do caminho. Paramos com tudo. E a primeira coisa que vem na mente nossa é: vou parar de ir na igreja. Vou parar de liderar os jovens. Não é seu caso não, viu, Jair? Vou parar de liderar o louvor. Também não é seu caso não, Milena. Irmão, mas vem muito... Lorena, desculpa. 56 já tem muito tempo, muita coisa aqui, né, irmão? Esquece mesmo. Mas, irmão, mas a primeira coisa que a gente pensa é em parar. Retroceder nos leva a parar, e olha a maneira que eles pararam. Entristecido. Irmão Celso me parou ali, né, me cutucou ali e falou assim: irmão, pensa numa pessoa alegre, completamente alegre. Eu falei: é o senhor, sou eu mesmo. Irmãos, o cristão tem que viver essa alegria. Ele tem que viver uma alegria independente das circunstâncias. A alegria do cristão não pode ser por uma ação. A alegria do cristão, irmão, ela tem que ser constante, independente do que está acontecendo. Se está doendo, fica alegre. Você não vai sair rindo, né, irmão? Se está doendo, você não vai sair rindo, você vai chorar. Mas chora de alegria. Se você perdeu alguém, irmão, se alegra no Senhor, porque Deus está recolhendo. A alegria tem que ser constante na vida do cristão. A alegria não pode ser porque você ganhou algo, porque você adquiriu algo, porque você recebeu algo, não. A alegria tem que ser motivada por tudo que louva e glorifica a Deus. Esses homens agora, levado à desistência, levado à retrocedência, eles agora param no meio do caminho e se entristecem. Querido, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós queremos desistir. Muitas vezes a tristeza vem nos abater. A tristeza vem nos tirar do foco. E muitas vezes nos leva a desistir dos propósitos e dos projetos e dos planos que Deus estabeleceu para mim e para você. Não fuja disso, irmãos. Não fuja. A fraqueza do homem leva o homem a duvidar da promessa da redenção. Versículo 21. Olha o que eles vão dizer. Após ser questionado por Jesus, Jesus pergunta, vamos ir lá no versículo 19 ainda. Ele lhes perguntou:
o que se trata? Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Irmãos, olha o que ele vai dizer, nós esperávamos. Quando chega esse desejo de desistência, de retrocedência, o que vem no nosso coração é o quê? Perderam a esperança do Mestre, do Messias, daquele que viria redimir dos seus pecados. Perderam a esperança na salvação. Ouviram a palavra de Jesus, viram os milagres de Jesus, mas não entenderam o verdadeiro propósito. Vamos lá em João capítulo 6. Versículo 27. E o versículo 40. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o selo. Agora, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, esses dois aqui estavam nesse discurso de Jesus. Esses dois ouviram o que Jesus havia falado. Esses dois aqui ouviram que Jesus falou assim, olha, não preocupe com a comida que perece, mas a comida que permanece, que é o próprio Cristo. Ele estava falando do pão da vida. Ele estava falando do pão que desceu do céu, não jogado, mas desceu pela vontade de Deus, para saciar a fome. Mas não é a fome momentânea, é uma fome eterna. E dá a vida eterna. Esses homens ouviram isso, irmãos. Esses homens estavam nesse discurso, e agora eles desistem. Agora eles perdem a esperança da salvação. Quantos de nós não já estivemos nessa mesma situação, ou às vezes vamos ainda estar? Não desejar mais a volta de Jesus, não desejar mais morar no céu, se contentar com as coisas que resumem a essa terra. Quando nós desistimos de caminhar com Jesus, nós perdemos a esperança da salvação. Aquela alegria de estar na presença do Senhor, aquela alegria de que fomos salvos por Jesus, acaba. Esses homens aqui perderam essa esperança, esta alegria. Está prostrado, irmãos, por causa de algo que não aconteceu do seu jeito. Não é algo que vai te levar a lugar nenhum. Mas o segundo ensinamento que nós tiramos aqui é a grandeza de Jesus. E no versículo 15, a palavra de Deus diz que Jesus aproximou-se dele e ia com eles. Alguma versão vai dizer, aproximou-se dele e andava com ele. A grandeza de Jesus, irmãos, nos leva a entender que Jesus nunca desiste de quem está desistindo dele. Nunca. Talvez você pense, Jesus desistiu de mim porque eu não quero mais nada com ele. Não, irmão.
Jesus vai atrás de você aonde você for. Se você for no buraco mais escuro, Ele vai no buraco mais escuro atrás de você. Se você for no deserto, Ele vai no deserto atrás de você. Se você quiser ir lá para o lugar gelado lá, achando que Jesus sente frio, irmãos, Ele não sente frio, Ele vai atrás de você. Por onde você quiser, por onde você procurar ir, saindo da presença de Jesus, saiba que Jesus nunca irá desistir de você. Se você é um escolhido de Deus, irmão, tenha certeza que Ele irá onde for necessário ir para te buscar. Ainda que você esteja insensível à voz dEle, ainda que eu e você estejamos insensível à palavra dEle, mas Ele vai nos buscar, porque esse é o propósito dEle. Então não acha porque você está desistindo, está retrocedendo, que Ele não vai atrás de você, porque Ele vai, irmão. Uma hora Ele vai te pegar. Agora nós podemos diminuir esse trajeto, irmãos. Nós podemos amenizar esse processo. Mas ainda se necessário for, Ele não desiste de você. Versículo 19. Versículo 15 e 19. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, versículo 19, e ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, e a palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fossem ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia e desde essas coisas aconteceram. Vamos lá no versículo 25. E Jesus lhe disse, como vocês são insensatos e demoraram a crer em tudo que os profetas disseram. Jesus agora, irmãos, Ele vai se posicionar, se colocar diante desses homens, como aquele que havia de redimi-los, como aquele que havia de buscá-los. Jesus se posiciona e os ensina através das Escrituras. Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, Jesus poderia muito bem colocar a mão na cabeça desses homens e falar assim, olha, vocês estão completamente enganados. Vocês estão completamente fora da rota. Poderia, irmãos. Mas Jesus usou da Escritura. Se tem algo que pode mudar a nossa vida, irmãos, se tem algo que pode nos reposicionar, está aqui, revelado nas Escrituras. Tudo que diz respeito a Deus e a nós, está aqui, ó. Sem sombra de dúvida. Se você precisa, irmãos, de ouvir a voz de Deus, você vai ouvir através das Escrituras. É ela que vai te redirecionar. É ela que vai te conduzir a caminhar novamente com Cristo. A caminhar novamente na esperança. Porque esses homens aqui haviam perdido essa esperança. E o que Cristo vai dizer para eles é que é através das Escrituras, olha o que Moisés disse, olha o que os profetas dizem, tudo diz respeito à minha pessoa. É o próprio Cristo falando, irmãos. É o próprio Deus falando. Nada é sobre homens, não, irmãos. Tudo aqui é sobre Deus. Tudo aqui é sobre Cristo. Tudo aqui é providenciando um plano de salvação para o perdido. Tudo é para Ele.
Jesus assenta à mesa com os discípulos. Versículo 30. Após se posicionar, após se direcionar, levar a direção sobre as Escrituras, o que pode os redirecionar, Jesus agora ele assenta com os seus discípulos. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Versículo 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Querido, após Jesus se posicionar, após Jesus mostrar que as Escrituras eram o ponto de recolocação, de reposicionamento, Jesus agora, ele senta com esses dois discípulos, coloca sobre a mesa, e a primeira coisa que acontece, quando nós estamos na mesa do Senhor, os nossos olhos são abertos. Os olhos desses homens aqui, irmãos, estavam fechados. Nós vamos ver no início do texto que eles não perceberam a presença de Jesus, e agora eles percebem. Entende a importância de nós participarmos da mesa de Jesus, irmão? Não é rotular um culto especial para a igreja, não. Não é dizer que é o melhor culto, o culto mais importante, não. É viver, de fato, em comunhão com Cristo. Assentar na mesa é você ter comunhão com Ele. Assentar na mesa é você ter comunhão com o seu próximo, ainda que ele seja totalmente diferente de você. Aqueles dois discípulos discutiam, não tinham um consenso. Aqueles dois discípulos questionaram o próprio Jesus, mas quando se assentam na mesa, os olhos são abertos. A importância de estar na mesa com o Senhor, na mesa com o Senhor, é de termos os nossos olhos abertos, ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Nós temos que entender que ter comunhão com Cristo, irmãos, é declarar, como foi declarado muito bem no louvor, porque Ele vive. Porque Ele vive, irmãos. É porque Ele vive que eu e você estamos aqui. É porque Ele vive, nós deixamos uma vida pecaminosa. É porque Ele vive, nós deixamos de estarmos no pior lugar que poderíamos estar. É porque Ele vive. É porque Ele vive que eu e você nos alegramos na presença dEle. É porque Ele vive. Não é por bondade sua, não é por bondade minha, é porque Ele vive, é porque Ele ressuscitou. A ressurreição tem que ser celebrada, irmãos, porque o meu e os seus olhos foram abertos. O resultado de assentar na mesa com Jesus é ter os olhos abertos, reconhecer de fato quem é Jesus. O resultado de assentar na mesa com Jesus é ter o coração ardendo pela palavra de Deus, versículo 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, eles foram manifestar que o coração deles estava ardendo, quando seus olhos foram abertos, quando eles assentaram com Cristo. Assentar à mesa, irmão, representa que o nosso coração tem que arder pela palavra dEle. O nosso coração não tem que arder pela nossa razão, o nosso coração não tem que arder pela nossa motivação, ele tem que arder pela palavra de Deus. Isso é que traz esse fervor no nosso coração, é a palavra de Deus, irmãos. E quantas vezes nós negligenciamos isso?
Quantas vezes nós abrimos mão da palavra dele para estar lá na televisão toda hora apertando controle, para lá e para cá, para lá e para cá, ou está no celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, glória a Deus, tem muita coisa boa, né? Mas tem muita coisa ruim também, irmãos. O nosso coração tem que arder. É quando eu abro a palavra de Deus e vou fazer o meu devocional. É quando eu medito na palavra de Deus e a palavra de Deus está me dizendo, não vai para lá porque o caminho é esse. Não vai para a esquerda porque o caminho está aqui. Isso que tem que arder no meu coração. Isso que tem que arder no seu coração. Como ardeu no coração desses homens. O que a palavra de Deus tem provocado na sua vida? O que a palavra de Deus tem provocado na minha vida? Assentar na mesa com Jesus é ter o coração ardendo pela palavra de Deus. Toda vez que você participar da mesa do Senhor, você tem que lembrar que as Escrituras é que vão te direcionar para a presença de Jesus. O resultado da mesa do Senhor é voltar para o lugar da promessa. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Assentar na mesa, querido, é os seus pés arder para fazer cumprir a vontade dele. Voltar para o lugar da promessa. É você voltar para o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida, irmãos? Eu vou te falar o principal. Ide, pregar o evangelho a todo lugar, todas as pessoas. É dentro do ônibus, é na escola, é no trabalho, é no Uber, é no campo de futebol. Pode, irmãos, pode pregar a palavra assim. Aonde você estiver, por onde você andar, você tem que voltar ao centro do propósito de Deus. Feche os teus olhos. Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem pensado em desistir? Você tem pensado em retroceder? Vai acontecer? Vai, irmãos. Esses discípulos caminharam 3 anos e meio, fizeram seminário com Jesus, viram milagres que eu e você nunca viu, participaram de coisas que talvez eu e você nunca vamos participar, e eles pensaram em desistir, eles pensaram em retroceder. E o que eu quero que você, assim como eu, reflita nesta manhã, é sobre a nossa fraqueza e sobre a grandeza de Deus. Querido, como nós somos fracos, como nós somos falhos, como nós somos vulneráveis, mas como nosso Deus é grande, irmãos. Um Deus que é soberano, um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas, um Deus que mesmo sabendo que você é pecador, mesmo sabendo que você está desistindo dele, Ele nunca desistirá de você. É por isso que você está aqui, querido.
É por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã, é porque Ele não desistiu de mim, é porque Ele não desistiu de você e jamais desistirá. Mas Ele nos chama nesta manhã a sentar à mesa com Ele. Ele te chama nesta manhã a sentar à mesa com Ele. Ele te convida para essa mesa, querido. Mas mais do que uma mesa material, mais do que uma mesa simbólica, Ele te convida para uma mesa real. Ele te convida para abrir os seus olhos. Ele te convida para abrir os seus olhos, para você ver quão grande é a obra dele na sua vida. Ele te chama para a mesa para te convidar você a abrir os seus olhos. Ele te chama também para convidar você para ouvir a sua voz. Quanto tempo, querido, você não tem ouvido a voz de Deus? Quanto tempo você não tem prestado atenção que Ele está ali do seu lado, que Ele está ali sempre junto de você? E muitas vezes você não tem percebido isso, porque você saiu do lugar da promessa. O lugar da promessa, querido, foi onde Ele te colocou com os seus propósitos, com os propósitos dEle, para você servi-lo, para você ser um servo, não do seu jeito, mas do jeito dEle. E sentar à mesa é isso, querido, é te dar oportunidade para você se reposicionar. Sentar na mesa, Ele quer que você receba dEle um arder no seu coração, para interessar nas suas escrituras, para se interessar pela palavra dEle, irmãos. Quantas coisas têm entrado nos nossos ouvidos, quantas coisas nós temos visto, quantas coisas ruins têm acontecido neste mundo, quantas coisas têm chegado até o nosso conhecimento. Mas o mais importante, querido, muitas vezes nós estamos deixando de lado, que são as suas escrituras. São a sua palavra, é a sua palavra, aquilo que Ele deixou para mim e para você, registrado, para que a minha e a sua vida tivesse uma direção certa, para que eu e você fôssemos transformados. Ele te convida para a mesa. Ele te convida para arder no seu coração o desejo de buscar nas Escrituras. Ele te convida para os seus pés se arder, para você voltar para a presença dEle, para o propósito dEle. Pai, nós te pedimos nesta manhã, te damos graças, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Que o nosso coração, Senhor, esteja voltado ao Senhor. Que a nossa vida, Senhor, esteja na dependência do Senhor. Que renasça em nós a esperança da redenção. O Senhor morreu por nós. O Senhor pagou o preço, a sentença que estava contra nós. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. O Senhor nos deu vida. Que haja em nós essa esperança, que renasça em nós essa esperança, a esperança da vida eterna, a esperança que um dia tudo que está passando aqui vai passar, a esperança de tudo que nós estamos vivenciando um dia vai passar, a esperança que a dor que nós sentimos quando nós vemos alguém sendo injustiçado, um dia vai passar. Ontem nós comemoramos o Dia das Crianças, mas quantas crianças têm sido abusadas pelos seus próprios pais, às vezes pelos parentes, ou às vezes por alguém
que está aproveitando da sua inocência. Não há nada, irmãos, que nos fere mais do que ouvir uma notícia desta. Estamos vendo tragédia, tragédia sobre tragédia, um mundo em caos. Mas um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, porque o Senhor ressuscitou, e ao ressuscitar nós fomos justificados, e ao sermos justificados, nós temos a certeza que um dia iremos morar com o Senhor. Pai, faz arder no nosso coração o desejo de estar na sua mesa real, o desejo de participar da sua mesa real, da sua mesa verdadeira.